bem-vindos ao 15º episódio do WOcast, o podcast do Grupo Workhouse. Nós somos um grupo de empresas de tecnologia que oferece automação e facilidade na rotina das pessoas por meio da inovação e tecnologia. Hoje começaremos uma nova temporada, conectando síndicos, profissionais e empresas do mercado condominial que oferecem soluções para facilitar o dia a dia, assim como a PRG Software faz há mais de 30 anos. Hoje o nosso tema é Conecta Síndico, Segurança 360 graus. O que mudou nos condomínios com a chegada da tecnologia? E para isso contamos com 3 convidados e vou apresentá-los. Adriana Mota, graduada em Recursos Humanos pela Uninove e com mais de 10 anos de experiência como síndica profissional e consultora condominial, atuando em Santos e na Grande São Paulo. Com especializações em gestão condominial, liderança e produtividade, a Adriana se destaca pelo trabalho em condomínios de médio e alto padrão, com atendimento personalizado, serviços de facilities e concierge, que, além de consultoria em gestão de pessoas e soluções ágeis para demandas emergenciais. Hoje, ela vem compartilhar sua vivência prática e trazer dicas valiosas para quem vive em condomínio. Fora do trabalho, a Adriana adora curtir a família e seus pets, especialmente o Leonardo, seu mais novo mascote. Bem-vinda, Adriana. Meu bebê. Obrigada pelo convite. Rose Brandão é colunista do portal Síndico Net e atua há mais de 20 anos nesse setor, unindo experiência e prática e paixão pelo que faz. Formada em administração de empresas pela FMU, possui certificações na área de administração de condomínios, liderança, inteligência emocional, comunicação não violenta, além de formações em direito condominial. Rose vem compartilhar sua vivência e trazer informações práticas para quem vive ou trabalha em condomínios. E, fora do mundo das assembleias e regulamentos, ela também é fã de samba, teatro, shows e boas maratonas de séries. Isso mesmo. Bem-vinda, Rose. Muito obrigada. E obrigada por ter vindo de São Paulo, né? Muito obrigada pelo convite. Elton Colantônio, gestor de relacionamento da Inspetor.com, onde atua há 5 anos. Formado em administração de empresas, Elton tem uma trajetória sólida de 15 anos no setor de segurança eletrônica, sendo que 10 deles foram dedicados a Porto Seguro, proteção e monitoramento. Apaixonado pelo que faz, também encontra tempo para seus hobbies, como carros antigos, vinhos e pilates. Bem-vindo, Elton. Muito obrigado pelo convite. Eu já gostei porque você gosta de vinho, né? Então, Então, aí, ó. acredito que aqui todo mundo gosta. Já faz parte do clube. Já dá para entrar. Bom, para iniciarmos esse nosso assunto, que é sobre segurança e tecnologia, eu gostaria primeiro que vocês falassem brevemente como que iniciou essa trajetória de vocês no mercado condominial. Então, o que despertou, como é que vocês iniciaram nesse mercado? Começando então para quem veio de mais longe, que merece também, né, o nosso prestígio, que é a Rose, por favor. Obrigada. Bom, minha carreira começou com muitos outros, sendo síndico do meu primeiro condomínio que eu moro, e inclusive estou com ele até hoje, 26 anos, 13 assembleias, todas aprovadas, continuo nesse condomínio administrando, e depois, participando de vários eventos do mundo condominial, a gente é picado por esse bichinho, né, se apaixona, e a gente tá aí nesse mercado lá, fazendo as pessoas felizes dentro dos seus condomínios, valorizando, né, seu imóvel. E assim a gente acaba... Bastante tempo, hein? Bastante tempo. Isso significa que você ama mesmo o que faz, né? Com Porque certeza. É muito difícil Muito difícil. você fazer algo que não goste. Com certeza. E a sua história, Elton? Como é que você começou e depois como que você entrou também na Inspetor.com, que é parceira nossa aqui da PRG? Parceira de vocês, né? Eu caí meio que por acaso, né? Eu trabalhei em turismo 15 anos, e aí saí do turismo e entrei na Porto Seguro, na área de segurança eletrônica, e dentro da Porto a gente criou um canal muito forte com condomínio, né? E fiz uma carreira lá de 10 anos, sendo que 5 a gente teve mão de obra terceira dentro desses 10 da Porto Seguro. Aí saí da Porto Seguro e vim para inspetor na área de portaria remota. Portaria remota estava iniciando, né? E aí eles me chamaram justamente para fazer o pós-venda, qualidade, né? E aí a gente vem fazendo um trabalho aí há 5 anos bem legal. Sim, e é a empresa que mais tem condomínios aqui em Santos, pelo menos, acho que na Baixa da Santista também, para controle de Sim. portaria virtual.
A gente teve um crescimento muito grande, hoje a gente tem 125 condomínios com portaria remota, mais alguns só com segurança eletrônica, controles de acesso, perímetro. Hoje, se você pegar as 3 concorrentes nossas da Baixada, somando, eles não têm o número de condomínios que a gente tem. Isso é fruto de um Trabalho. bom trabalho. 26 anos de mercado. Também. Então, você e a Rose estão regulando ali no tempo de... Nós somos jovens, né? Para finalizar essa introdução, vou pedir para a Adriana que ela faça as suas considerações de como é que ela entrou nesse mercado. E também, né, a gente estava conversando aqui antes um pouco, aproveita para falar um pouco dessa dificuldade de entrar no mercado santista, né? Então você conta um pouco como é que você entrou no mercado condominial e depois no mercado santista. Eu venho da terceirizada, né? Eu venho da terceirização de mão de obras de São Paulo, vim de São Paulo, estou aqui em Santos há 5 anos. Venho também da gestão de segurança. Eu tive uma empresa minha durante 17 anos no mercado, voltada para a segurança patrimonial e voltada para a portaria remota, que enquanto aqui estava iniciando, em São Paulo já era alavancado, né? Embora era um nicho mais fechado. Com dificuldade de mão de obra, por conta também da Porto Seguro, que na época ela teve aí alavancou no mercado, a gente perdeu bastante postos, esse quadro foi reduzindo e eu acabei passando a empresa para frente e vim me aventurar em Santos por conta da vida conjugal. Mas a chegada aqui não foi fácil. A rejeição do mercado da Baixada Santista ainda é muito grande. Embora alguns tabus se quebraram, nós que viemos de São Paulo, que a gente tem barganhado e temos um ótimo trabalho a exercer aqui na região, a gente ainda sente que é um mercado muito fechado. Um mercado muito conservador, e que às vezes até te restringe de utilizar tecnologia porque 100%. Tem pessoas que não querem, simplesmente não querem e não veem valor nisso. Na verdade, ela é uma cidade muito boêmia, Santos ainda é muito boêmia, mas ainda tem uma mentalidade muito antiga. O morador ainda gosta que o porteiro carregue a sua sacolinha, ele tem essa compaixão de ter ali o prestador, mesmo que a sua cota condominial esteja num valor exorbitante, que muitas vezes eles não conseguem pagar, e trazendo a tecnologia isso acabou reduzindo bastante. Lógico, sabemos que tem o pós e o contra, sabemos que a gestão na parte de segurança, tanto patrimonial quanto de eletrônicos, eu venho para cá desde 2017 fazendo gestão para essas empresas. Não fiz para esse setor especificamente, mas fiz para concorrente deles. Eu fiz análise de risco para eles durante muito tempo para entender as necessidades desse mercado. E é um mercado que vem crescendo, ajuda muito na questão financeira, porque os condomínios hoje, principalmente na região aqui que é muito nobre, tem valores altíssimos, mas a mão de obra ainda pesa bastante. E a mão de obra muitas vezes não é nem qualificada, não é né? qualificada. E eles muitas vezes se acham os donos dos prédios, né? Então tem aí, precisa de uma junção das empresas que têm a mão de obra com a tecnologia para que isso melhore aí a cada dia, trazendo aí uma segurança e confiança para quem está na região e quer agregar mais valores aqui, né? Sim, E São Paulo não está diferente, a mão de obra está muito difícil, desde a portaria até uma supervisão. Sim, e como um dos intuitos aqui também desse nosso episódio da nossa nova temporada é fazer essa conexão entre síndicos de São Paulo e síndicos da Baixada Santista, é muito importante, a gente vai debater bastante sobre essas diferenças, né, que nós temos entre capital e metrópole, que diz que é metrópole, mas que no final das contas é bastante provinciana, né? E assim, né, nós temos essas barreiras, essas dificuldades com funcionários também, porque nós vivemos num país que a folha, ela pesa muito no orçamento, né? E então isso muitas vezes nem por a pessoa preferir ou não, ela acaba decidindo por escolher uma portaria remota, mas sim pelo custo, né, que nem você falou, que também traz muitos benefícios. A mentalidade vem custo, mudando muito, né? Quando você tem novos síndicos atuando no mercado, até mesmo essa profissão que ainda está para ser homologada, né, de uma forma profissional. Nós ainda não temos o nome de síndico profissionais, mas não somos. Então, hoje, com a vinda desses profissionais que têm uma visão técnica diferenciada, mostra em relatórios, em cursos, acompanhado de uma boa gestão de software, de administradores, para você ter aí a condição de solicitar que seja feita aí a transição do orgânico ou do terceirizado para uma parte de gestão através de equipamentos eletrônicos. Mas que gera também aí muita questão de manutenção. A dúvida das pessoas são essa. Ah, mas eu vou trocar, mas e esse equipamento? Como é que funciona? Sim. Quem que vai abrir o portão para mim? Então, eu creio que em São Paulo, porque eu ainda tenho alguns síndicos lá, Rose é uma parceira, sou fã dela, ela sabe disso, do trabalho excepcional que ela faz, mas a maior dificuldade hoje, além da mão de obra, é a dificuldade de ter empresas boas dando o respaldo necessário, principalmente no quesito de segurança.
você é melhor que ninguém para Sim, falar sobre sim. isso. É bem... E a questão da mão de obra, como o Matheus falou, tanto para você contratar um porteiro, um auxiliar de limpeza, um zelador, Absurdo. a gente sofre também com isso para ter um bom técnico, para ter um atendimento na bancada perfeito. Né? E Santos é muito precário, né? A mão de obra de Santos é complicada demais. Né? E ainda mais difícil do que a de São Paulo. Eu acho. Muito Eu mais acho que São difícil. Paulo... Muito mais. E aí, a gente falando sobre segurança, porque quando você vai para fora do Brasil, você percebe que o condomínio é muito mais simples, porque não tem essas questões, né? E, Rose, quando que você enxergou que a segurança no condomínio ela começou a falar forte? Eu preciso começar a colocar um controle de acesso, eu preciso começar a falar sobre segurança e não deixar o porteiro que está ali fisicamente, não que todos sejam assim, mas que dorme de noite, né? Sim. Porque muitas vezes é uma ilusão que você tem um porteiro ali, que de fato ele está te protegendo, mas ele está dormindo. Com certeza. Quando que foi que você pensa assim em São Paulo, que geralmente é onde essas mudanças acontecem primeiro, quando que teve essa mudança e que nos condomínios começou a se tornar uma realidade e cada vez mais as pessoas estão falando, não, eu preciso. Quando o bairro é assaltado. É uma realidade, gente. Quando acontece assalto na portaria, nos bairros próximos, nas ruas próximas ou num determinado local que influencia o condomínio, aí eles começam, a gente sempre discutiu em todas as assembleias, são temas constantes, porque o síndico ele é responsável civil e criminalmente, a gente se preocupa com um monte de detalhes. Mas você sabe, né? Vocês sabem, 100%. Adriana, sempre o rateio Uhum. é a parte mais difícil do condomínio. Aí quando de repente eles começam a andar com seu petzinho na rua, aí rouba o celular dele, aí ele lembra do assunto que você colocou, muitas vezes, eu já coloquei 5 anos seguidos e não foi aprovado, aí rouba uma moto, rouba alguma coisa, aí é aprovado. É uma questão cultural também do cultural. brasileiro, né? Não é só da região de Santos. Né? Acho que as pessoas se conformam com a situação. Aí quando atinge o bolso delas ou a família dela, aí ela acorda. É triste realidade. Sim, Uma triste realidade, porque você deveria pensar coletivamente. preventivamente. Sempre. É a mesma coisa quando a gente fala de seguro, né? É. Que o Sim. seguro condominial é obrigatório, né? Sim. Mas muita gente não Porque quer se fazer, não quer fazer o fosse- mais barato. Sim. E se não fosse, os condomínios não fariam. Não faria. É verdade. É. Porque é um custo. Isso. O custo para eles tem que tirar do cardápio. Eu acho assim, Santos é um problema que é também bastante complicado, essa questão custo e valor. Eles não conseguem separar. Sim, né? Né? Valor é uma coisa e custo é outra. Sim, sim. Eles olham o custo. Né? Numa concorrência, seja para contratar um síndico profissional, Sim, é. seja para pôr uma empresa. Totalmente. Põe na mesa, essa aqui é 10, essa é 5, aquela é 3, o cara vai dar 3. E acho que isso não vai mudar por muito tempo. E muitas vezes aquela lá é 500. Aí vai Isso, naquela. vai nos 500. Né, Rose? Vai menor. E aí Isso. depois sofre da pior maneira, né? Justo, Porque é justo. você contratar um serviço ruim, mas que Justo. tem um preço bom, preço, não valor, né? Isso. Tem uma Isso. diferença entre preço e valor. Sim. Também é comum em São Paulo ter essa questão, eu acho Rose? que Muito. É. Tanto é que dependendo da empresa e dependendo da solução que o condomínio achou, eu não fico, eu prefiro sair. Eu gosto de puxar muito do seguro porque a gente tem essa realidade aqui, que a gente tem a cobertura de seguros, né? E a gente é especializado em seguros condominiais, então muitas vezes o condomínio quer fazer o seguro mais barato. E a gente fala assim, olha, esse é o melhor. É. Dá para fazer uma coisa melhor aqui e tal, só que assim, nesse preço eu não vou chegar nunca, porque Sim. você está totalmente desamparado. Sim. Vocês trabalham da mesma forma na Inspetor? Então, lá é isso que a gente tenta explicar, né? Porque às vezes você vai para uma concorrência, aí, mas olha, eu queria fechar com você, mas essa empresa, tudo bem, você conheceu a empresa? Você foi no escritório? Você viu se ela tem uma base operacional? Se o atendimento é feito por ela, né? Não vou citar nomes nem nada, mas existem várias empresas Sim. concorrentes que não têm uma central. Nós temos uma central nossa, são 32 meninas, né, se revezando 24 horas, uma equipe técnica com 20 e tantos técnicos, fora coordenação, liderança, tudo isso tem um custo, né? E aí o valor sobe. Sim. Então não dá para fazer milagre, mas dá para prestar um bom serviço, né? Tanto é que é bacana, a gente tem um exemplo que a questão de 2 anos para cá, o que veio acontecendo, né? Aquele volume de vendas que a gente teve,
que foi muito alto, hoje o mercado sossegou. E aí começou a dança das cadeiras, né? Justamente. E quem não é bom vai ser trocado e tal. E o ano passado, quer dizer, sem a gente bater na porta, porque não é uma política nossa de bater na porta de um condomínio que tem uma outra empresa de portaria remota, a gente não faz isso. Só que ano passado vieram 14 condomínios de outras empresas para nós. Então isso pra gente é muito legal porque mostra um valor. Isso é sinônimo de um bom trabalho, de ser uma referência, de indicações, porque Justo. todo mundo vive de indicação, independente de tecnologia. Né? Matheus, eu quero reforçar um ponto positivo que você tocou. Eu assumi um condomínio, eu adoro esses condomínios. Ai, Rose, a gente só tem 100, eles chegam já com a dívida, né? Eu tenho 100 mil em dívida. Tá bom, levantei tudo, era $500 mil. $500 mil. E aí, reforçando o ponto que você falou, para quem tem $500 mil em dívida, não tem seguro, né? Não tem seguro. Aí vamos fazer o primeiro seguro. E eu fiz gradativamente, fiz o básico no primeiro ano, segundo, hoje eles têm um seguro top. Então, para você que é síndico, é importante sim. Tudo bem que não dá para você pegar o top, mas você tem que ter o básico, como ele falou. Para você checar algumas coisas, se o portão, se cai em cima de um veículo, que é importante, se um muro cai, tubulação, gente, tubulação de esgoto, porque depois o estrago é grande. Então, assim, é importante. Você não pode naquele momento, mas não abra mão. No segundo ano, no próximo momento, aumente o seguro. Elevador. Elevador. É importantíssimo. Não, é Porque tudo, né? Santos agora com as enchentes, então os Então, você tem a elevadores. manutenção preventiva, você Justo. ainda tem uma solidez financeira que vai te trazer um respaldo. Mas quando você trabalha já pegando no vermelho Não. e você tem que fazer uma projeção, Nossa, é só um meio síndico milhão de experiente vermelho. para poder ter essa visão. Porque senão o cara vai fazer coisa errada. Ele já vai querer colocar o top, ele vai aumentar essa Sim. negatividade dentro do condomínio e ele não vai conseguir dar respaldo. Não vai. Nenhum. Não vai. E aí chega a manutenção corretiva, que é pior, você não tem mão de obra, a empresa emergencial te cobra uma tabela número 2 ou 3 e a coisa toma uma proporção bem Sim. diferenciada, né, amiga? Adriana, independente da questão preço, que falou muito de custo, né? Você enxerga uma dificuldade grande de implantar essas tecnologias que tem a ver, às vezes, com o que a gente está falando de segurança. Essas tecnologias têm a ver com o próprio bem do morador, que vai sair muito mais barato, e não necessariamente só a portaria remota, mas outros controles de acesso que também o inspetor proporciona. Você encontra resistência e a que você atribui a resistência, se isso é para o bem? Então, o pessoal ainda tem uma visão, para que colocar 100 câmeras num condomínio de alto padrão, onde você tem marcas renomadas de Porsche, de outros veículos estacionados dentro de uma garagem? Para que você vai gastar com isso? Mesmo que eu tivesse um carro similar a um Fusca dentro da é um carro que tem que estar assegurado dentro da garagem. Ele tem que ter o respaldo de você ter uma portaria com segurança, com a tecnologia te ajudando. Aqui em Santos ainda existe aquela situação que eles não conseguem ter essa visão que a segurança, mas São Paulo é perigoso, Santos não, Santos é sim. Exatamente. Santos já está numa proporção de assaltos. Recentemente, um condomínio meu estava, isso foi muito recente, tem coisa de 15 dias. Hora da praia, canal 3, para atravessar o farol, molecada de bicicleta, arrancou um cordão de ouro. Na porta de um dos condomínios que eu cuido, que está no Gonzaga, estou num perímetro ali muito bem monitorado, porque nós estamos numa rua gourmet de Santos, que é muito respeitada, conceituada. A molecada furta o pessoal na calçada e se esconde dentro do jardim dos condomínios. Se eu não tiver uma câmera com uma boa aproximação, um respaldo de uma empresa monitorada que vai, o meu porteiro não pode sair, ele não tem poder de vigilância, ele não é uma polícia militar e muitas vezes ele também fica apavorado porque hoje as pessoas vêm, ele não vem mais numa brincadeira com um calibre 22, ele vem ali muitas vezes com um armamento mais pesado do que o próprio polícia militar. Então a gente tem essa dificuldade e Santos já está nessa consequência de você ter assaltos, você ter furtos constantes, de ocorrências aí de nível de alto padrão, como São Paulo tem constantemente. Isso não muda mais, não importa se você está subindo a serra ou descendo a serra. Vamos para o Guarujá. Eu fiz muito tempo gestão no Guarujá para uma empresa voltada de tecnologia como a deles. E as ocorrências eram eminentes, semanais, de furtos dentro de condomínios. Até que chegou essa tecnologia que foi ajudando. Tem condomínios que são mistos, que agregam, principalmente noturno, você tem aí ou um vigia, ou um guarda, ou até mesmo um vigilante, porque o seguro te agrega um valor diferenciado para isso.
dependendo do condomínio que você tem, mas a tecnologia hoje é indispensável e ainda existe muita resistência. E o que a pergunta vai para as duas síndicas profissionais que fazem. E qual é o feedback dos condôminos depois que você implementa e aí vê uma melhoria, né? Como é que é visto isso em São Paulo? Que nem a Adriana bem falou, aqui em Santos as pessoas têm não, aqui não é perigoso, perigoso é Guarujá, perigoso é Praia Grande, perigoso é São Paulo. Sim. E a gente sabe que São Paulo não tem como, é uma megalópole, enfim, né? Então ali você tem questões de segurança ainda que tem que ter uma atenção redobrada. Tem feito sentido as portarias remotas e não só a portaria remota, mas a tecnologia no geral? Com certeza. E qual é o feedback depois que você implementa? Vou te dar 2 exemplos. E aí eu gostaria que a Adriana complementasse. Um condomínio que eu tenho de alto padrão, tá? A moradora, ela chega, eu peguei pela câmera, ela chega. Eu não sei te dizer se quem errou, que tem uma administração lá, se ela registrou errado uma mercadoria cara, que depois eu tive que proibir algumas entradas, é proibido algumas coisas, mas no começo quando você pega, gente, a coisa tá fervendo por tudo quanto é lado, aí você vai por partes, né? Chegando lá, ela recebe a mercadoria 4 pacotes, aí ela faz isso e leva para casa dela. Aí você descobre com uma pessoa que aquele 4º pacote não era dela. Aí você elegantemente fala, olha, no meio da sua mercadoria foi... Porque a cor do pacote era diferenciada, dava para sacar logo de cara. Ela falou que não, a gente não pode entrar na casa dela nem nada, aí o condomínio paga. Aí eu descontei do condomínio, aí o que eu fiz? Hoje eu tenho um sistema lá que faz de toda foto, de tudo que você pega. Então, se for errada para ela, vai estar lá. Se caso o humano registrou errado, vai estar lá à frente do pacote registrado, a pessoa tem que devolver. Isso deu um furdunço no condomínio, meu amigo. E aí o pessoal perguntando por quê. Eu falei, então, porque vai vir na conta de vocês isso. Aí adoraram. E qual era o valor do mercadoria? 15 mil reais. Aí depois que você mostra, as pessoas, é aquela coisa da cultura, né? Não tem cultura de prevenção, mas sim de remediação. Sempre. E aproveitando essa deixa, no nosso aplicativo que a gente oferece para as administradoras e para os condomínios, existe um controle de encomendas onde elas tiram as fotos, dali escreve o que é e a pessoa recebe já um e-mail, uma notificação no celular, informando que já chegou o horário, etc. Então assim, basta ter um processo bem definido que isso funciona. Então assim, para quem é cliente PRG, não precisa nem contratar outros serviços desse tipo. Então a gente oferece um ecossistema. Eu tenho um condomínio de alto padrão que ele tem serviços de facilities. Então é um residencial com serviços. Então eu tenho camareiras dentro das unidades e eu tenho manutenção para dentro das unidades. Uma televisão queimou. Então eu já tive que aderir um aplicativo justamente para toda a ocorrência interna dentro da unidade, para que você registrado em tempo real, onde já é reportado diretamente para o morador. E quando não tinha tecnologia, era tudo no verbal. Então, se sumia alguma coisa, como é que eu ia comprovar? Se de repente quebrou um copo na hora de lavar uma louça, o morador muitas vezes faz questão de você tem que pagar. Então, toda a ocorrência é registrada de imediato. As camareiras trabalham com o celular, eu tenho uma autorização, né, dentro do que a CLT me permite, dentro do que eu não vá onerar nenhuma parte financeira para o condomínio, e eu tenho isso hoje tudo mudado. Eu tenho hoje até um grupo que eu acompanho de manutenções. Eu tenho um manutencista que está comigo há 6 anos, que por sinal é excelente. Não vou divulgar ele aqui, senão vão querer me roubar. Com certeza. Faz o nome. Natan, eu te amo. Natan, quando você vê esse vídeo, Rose Brandão Cíntia. Está comigo há 6 anos, eu compro o passe dele onde ele estiver, pela integridade e pela logística que ele tem comigo dentro do condomínio, porque é muito difícil hoje. E se eu não tivesse a integração do sistema me assessorando, como é que eu comprovo para o morador? Sim. E muitas vezes, assim, o morador, ele só quer saber do retorno financeiro, ele não quer saber do problema que ele mesmo causou. Então, a gente tem diversas situações hoje no mercado, mas isso hoje foi com muito trabalho, é um trabalho formiguinho. Você tem que mostrar em números, em reais situações, para o condômino, para um gestor, para um conselho, até para síndicos, porque nós somos síndicos, mas muitas vezes a gente assessora outros síndicos, principalmente o orgânico, que tem muita dificuldade. E ele acaba muitas vezes se espelhando num vídeo que ele vê, numa informação sobre um podcast que ele assiste, olha, eu poderia usar aquele sistema. Eu várias vezes peguei dicas com amigas de trabalho, com outras,
Me ajuda aí, eu vi que você está usando um sistema legal. Pô, me dá um feedback sobre essa empresa. Ela realmente é boa, assim, porque você sabe o que acontece na Sim, empresa. lógico. Existe uma política no mercado hoje que as empresas não fazem o papel delas porque tem quadro reduzido na central de monitoramento. Eu já estive do outro lado. Lá atrás, sim, hoje não dá mais para eles terem, por N questões. Hoje a demanda aumentou muito. Então, é uma situação de uma expertise financeira que o condomínio agrega para poder reduzir custos, porque hoje a folha era 70% a 75% de uma taxa condominial, a gente sabe bem disso. Mas se não fosse a tecnologia, muitos condomínios estariam usando garantidora há muito tempo, porque estavam enforcados. Sim, e ainda tem uma resistência muito grande de usar Muito, garantidora, principalmente muito aqui. grande, muito Não sei em grande. São Paulo como é que Tem é também. também. Muito grande. Tem também. Aqui a gente percebe que tem uma resistência muito grande na nossa região. Não sei se é da região, mas você pode falar um pouco mais de São Paulo. Mas sabe o que é que eu vejo? É o inadimplente, porque ele não quer pagar mais juros. É esse que causa na Assembleia e ele não quer. É uma porque realidade. ele vai ter que pagar, né? Ele vai ter que porque pagar. vai ser diferente, não é uma administradora que vai estar cobrando. Isso. E não é um juros assim, se fosse no dia a dia, lógico, juros e multa, mas eu digo assim, os honorários do advogado, 10%, 20%, isso incomoda um pouco. Mas eu queria pegar um gancho no que ela falou. É engraçado, né? As pessoas de condomínio, eles ficam anualmente querendo que a gente reduza tudo e tal. Mas esse comportamento das pessoas, veja bem, gente, hoje eu não faço uma advertência que não seja com foto e com vídeo. A gente perdeu o senso das pessoas de educação, de eu estou prejudicando o outro. É incrível que isso aconteceu com o passar dos anos, entendeu? E a gente perdeu isso na sociedade. Então, assim, ó, a advertência tem que ter foto e vídeo, faço isso direto. Ela ter que provar, antigamente se falava na palavra, ficava tudo certo. Hoje você precisa ter um aplicativo que nos ajude a demonstrar para o morador, como ela descreveu aqui, que aquele equipamento está quebrado. Isso eu passo bastante, porque quando a gente manda, a pessoa, mesmo que não existe as coisas chamadas usos e costumes, a pessoa pergunta assim, mas onde está no Código Civil isso? Onde está na convenção? Está no regulamento. A pessoa não sabe nem o que é o Código Civil, Pois é. nem o que é o regulamento. Isso. E isso está no bom senso, tá? Que você não usa. Então E aproveita essa dica. Eu gostaria de acrescentar nisso que você está falando, que é uma realidade realmente não só no condomínio, mas em geral. Mas em questão de condomínio, eu acredito que as desavenças, as dificuldades têm aumentado, porque cada vez mais as pessoas moram em condomínio. São mimadas, moradores mimados. Também. Moradores que não cresceram, papai e mamãe não deu educação que a minha me Nenhuma. deu, que o que é seu é verdade. seu e que aqui, ó, a partir daqui é do próximo. E emocionados, que é até um tema que eu discuti essa semana. E aproveitando esse teu gancho aí, e aí o que a Adriana falou sobre a estrutura de uma base operacional, o que a gente notou? Pós-pandemia, Ah, piorou. a educação, né, porque na Eu achei pandemia que fosse melhorar. que as pessoas, né? iam ser mais complacentes, mas Sim, Esquece. está muito pior. Olha, eu nunca Ah, não? achei que fosse ser melhor. A nossa central eu hoje, tive esperança. o que a gente recebe de solicitação de síndico na central, sabe para quê? Não é para segurança. Eu preciso descobrir. Ah, se o marido entrou na casa com outro, tipo, Não. um chamado assim, ela viajou e o marido levou. O cachorro que Levou fez uma xixi mulher. no elevador. O cachorro que fez xixi na garagem. Eles esquecem que nós estamos lá para quê? Gestão Controle de acesso e perímetro. Sim. E isso é uma realidade. E como é que vocês se adaptaram para atender essa demanda? Porque é uma demanda. E eu Se sobrecarrega demais, Matheus. Não dá, Matheus, sabe E o que eu muitas faço? vezes, se eles não atendem uma solicitação Nossa, dessa, tira a automaticamente a empresa vão tirar Vamos qualquer tirar. lançamento. Porque o teu concorrente te promete esse atendimento que ele também não cumpre. Então a gente sabe que existe não tem mais lealdade em nada, nem no atendimento Não, monetário. não tem Não, comprometimento. Não tem comprometimento. Outro dia nós tivemos um fato assim, lógico, dá para entender toda a situação. É uma síndica moradora, tal, marido internado em São Paulo. Enfim, final de semana ela me liga, 10 horas da noite, aí eu preciso da sua ajuda. O que aconteceu, tal? Sumiu a minha mochila no hall do prédio. Mas por que a sua mochila estava fazendo no hall do prédio? Não, eu desci, que eu estou indo para São Paulo ver o meu marido, eu já estou falando com a central, mas as meninas estão levantando a imagem, porque elas acham que É pizza. Solta uma- Seis horas, pizzaria. solta uma de mussarela agora.
Uma central, à noite. Né? Você tem a demanda de atendimento, você tem... Não, pera que eu vou ver, eu vou ajudar. Enfim, resumindo a história. Ela desceu com a mochila, aí cismou de olhar quadro de luz, não sei o que, não sei o que, ela largou a mochila. Tal. Daqui a pouco ela pega a mochila, vai para o estacionamento, onde eu já não tenho mais câmera, tem um estacionamento externo, pôs a mochila do lado do carro, voltou para o hall, entrou no carro e foi embora. Eu desloquei o rondante para ir no prédio fazer uma averiguação. Porque ela cismou que alguém, morador, desceu, viu a mochila e roubou. Aproveitando esse gancho, Olha a loucura. esclarece pra gente, síndicas, porque existe ali setorização. Tem a portaria remota, Sim. tem o controle de acesso, nem todos os condomínios fecham o plus de tudo. Sim. Ele acaba vendo aquilo que é mais viável na tal gestão de segurança que ele assimilou para o condomínio dele. Como é que a tua central de monitoramento hoje está distinguindo isso? Todas atendem tudo ou vocês têm isso setorizado? Não, a gente tem, na verdade, são dois produtos, né? Quando eu tenho a portaria remota, aí eu tenho o controle total do prédio. Quando eu tenho só câmeras, controle de acesso, né? A gente montou uma segurança eletrônica, aí é por solicitação. Aí é o meu departamento de segurança eletrônica. Para nós, internamente, é o alarme monitorado e a portaria remota. E essa modinha que está agora, que para mim, na minha visão, tá, gente, que ninguém se ofenda, desses totens com essas câmeras. Isso virou uma modinha. Sim. Só agregando mais câmeras, custo, porque eu não consigo ver eficácia, desculpa, não, eu acho que todas as empresas voltadas nisso deveria ser um plus diferenciado para você entregar para o seu cliente, mas virou uma modinha que cada esquina agora tem um, e eles não se conversam, porque se fosse um sistema integrado, que todos os condomínios, mesmo eu tendo a placa A, você a B, as empresas, se tivessem um canal que todas conversassem, tivessem um monitoramento eficaz, seria diferenciado. Mas hoje eu tenho visto que isso tem até gerado bastante discussões. Eu vejo por essa rua gourmet que eu estou hoje, um prédio que já me pediram, você não vai colocar? Eu falei, não. Eu não vou colocar porque eu tenho uma viatura parada na esquina e eu tenho mais 2 prédios com totens ali que eu não vejo a necessidade de ter esse custo de R$1.000 e poucos por mês. Que numa junção de 12 meses eu vou ter aí uma melhoria em outra área comum. A gente vai muito pro cálculo, né? Sim. Mas virou uma moda e o condomínio te cobra. Ele te cobra de uma forma às vezes até agressiva. Me fala um pouquinho sobre isso. Como é que isso está funcionando? Porque muitas empresas te vendem de uma situação ilusória. Ah, mas isso é interligado com a polícia. E a gente sabe que não é. Não. Ainda, em Santos ainda não é. É diferente de São Paulo, que tem Em São mais Paulo tem o Smart segurança, tem Sampa. Smart Sampa, O Smart Sampa em São Paulo se comunica. a gente, inclusive na última ExpoSec agora, também eu, Moacir, Bortoloni, a gente foi conversar com eles lá, eles estão vindo para Santos. Né? E aí isso vai ser interligado. Perfeito. Hoje ainda é monitorado por nós. Então o pessoal da parte de alarme monitorado monitora esses postos também. E quando vocês têm alguma ocorrência, é o rondante de vocês. É o meu que vão rondante que colocar. vai. Porque quem está dentro do condomínio, se é que tem alguém, muitas vezes, um funcionário, ele não pode se expor porque ele só é um porteiro. Sim. Quando a gente tem um poste onde existe uma portaria 24 horas física, né, a gente enxerga, notifica e aciona o rondante, mas notifica a portaria. Tem um cara ali já, não sei quantos minutos, né, tá estranha aquela situação. Perfeito. O cara tá parado, tá olhando para o prédio, tá, né, E dentro do grupo hoje, existe alguma análise de risco dentro dos condomínios? Por que eu te pergunto isso? Porque muitas vezes nós chamamos empresas, isso fica até uma dica para o inspetor, tá? Você como síndica em São Paulo deve sofrer mais do que eu aqui em Santos. Sim, sofro. A gente vê pontos vulneráveis. Muitas vezes não é a minha visão que tem que estar ali, é a visão desse gestor que está me atendendo. Sim. Porque muitas vezes quando esse síndico te liga na central, eu peguei muita assessoria disso. Puxa para mim a imagem do cachorro, do tananã, e você deixa muitas vezes de atender o que é o perímetro correto. Sim. E você acaba abrindo lacunas ali. Ah, mas puxou uma vez, é puxar sempre. Sim. E muitas vezes esse gestor ou quem atende essa carteira, ele tem que ir ao condomínio, ele tem que pontuar, olha, e descrever isso para o seu cliente. Você está com um ponto vulnerável aqui, para que isso depois não vire até um processo para a Sim. empresa. Não, Estou dando uma assessoria gratuita, pessoal. Não, mas Mas é importante. É importante. Muitas vezes quando a gente fecha um condomínio, às vezes a gente chega lá e o síndico, olha, eu tenho aí um sistema já de câmeras, você não quer aproveitar? Não, o seu sistema de câmera é o seu sistema de câmeras. Nós vamos montar o nosso sistema de câmeras. Ah, então vou mandar desligar o meu. Não, deixa os dois. Agrega-se. Agrega, porque realmente, algum ponto cego, por exemplo,
O meu sistema, ele não tem que estar olhando o carro do fulano na garagem. Justamente. Eu não posso perder tempo de olhar carro. Eu tenho que estar olhando acesso e perímetro. Sim. Ponto. Esse é o trabalho da portaria remota. Então, às vezes o condomínio não tem, a gente oferece, né? Olha, para agregar, você precisa ter para isso, para aquilo, porque uma bicicleta, a guarita, papá, então... Posso dar uma dica como síndica, Uhum. como que eu trabalho a questão das imagens? Eu faço assim, ó, bem legalzinho que eu faço. Eu faço assim, o morador que ele achou aquele determinado horário, eu vou 1 hora antes e 1 hora depois. Aí a pessoa que chega assim para mim e fala assim, que infelizmente tem advogado que fala que não, que a gente não precisa dar imagem, não precisa olhar, mas tem aquele que defende. Então nós temos essas duas teses dentro do judiciário. Aí o morador manda, pede 36 horas, eu ponho ele sentado na administração assistindo todos os vídeos. É isso aí. Aí eu deixo ele lá e ele não vai, né? Ele não vai, porque ele quer que você faça o trabalho dele. Então uma coisa importante que eu faço é 1 hora antes, inclusive eu gravo vídeo falando, eu não sou síndica de cocô de cachorro, nem de xixizinho, gente. Eu tenho 1001 coisas aqui no condomínio, se vocês querem, a gente vai contratar um funcionário para ficar olhando aquela câmera lá o dia inteiro, falou em custo, a coisa muda totalmente. Eu tenho agido assim e tem dado certo. As pessoas estão buscando que todo mundo resolva os problemas deles. Justo. Ninguém quer nada. Nada. Justo. Ninguém quer fazer nada. Não Só quer quer fazer que nem sua parte. tudo esteja feito na mão na hora. Isso. Sim. E aí quando você fala, vou contratar alguém? Não, não quero. A pessoa quer que você, além do que você já faz, que às vezes já está com um valor Demais. subestimado que você está recebendo, quer que você faça ainda mais A, B, C, D coisas, e isso a gente vê pra gente. Porque, que nem você falou, as pessoas são mimadas. Muito mimadas. E independente da idade, hoje em dia tá Não? Não, independente. Independente. E é aquela questão que a Adriana comentou, que assim, é moda, eu quero. Não vai usar, mas quer. Pra dizer que tem. Justo. É a mesma coisa quando a gente às vezes vai vender software ou aplicativo, mas tem isso, mas tem isso. Não mas vai tem isso. usar Ele fala, nunca. tem, tá incluído. Não vai usar. Minha percepção, não usa. Isso. Alguns poucos que se aperfeiçoam na plataforma a fundo usam tudo porque é pro melhor. Mas assim, a maioria é assim, você tem, então eu vou contratar, mas não vai usar. Exatamente. Se você não tiver, ele não contrata. Você me deu ideia para um bom tema para escrever. Então, Com certeza, eu já peguei. coloca aí lá de coautor. Isso. Colocarei. Pode deixar. Indicação. E é porque assim, as Uma pessoas não realidade. querem fazer nada. Elas querem dizer que tem e que fazem. Não, eu Exato. tô aqui, eu sou o primeiro. Eu tô aqui, Aonde eu vou moro fazer. tem tudo isso. No E se seu não- tem? Isso, eles Como adoram você não isso. tem? Adoram isso. Vende apartamento. Faz Adoram uma- isso. É justamente, acontece muito isso. Muito. Não, e a gente passa por isso constantemente, né? Começou o facial, eram uns enormes, né? E isso com o tempo foi diminuindo, enfim. Eu tive Eu essa quero percepção. igual daquele prédio É. que você tem, mas aquele é antigo, esse é mais moderno. Não, mas aquele é grande, é bonito, parece um tablet. Eu tenho um caso, É aquilo que você falou, ele como quer uma ter síndica igual. mais experiente, eu gosto até de pegar essas dicas com quem é perito na área. Eu tenho um sistema facial nesse condomínio, eu tenho uma única condômina, única, que se recusa a fazer facial. E a Também tenho. jurisprudência acaba validando Sim. que é um direito dela. Sim. Eu tive que liberar uma porta de vidro para ter o acesso de direito dela de ir e vir. Isso é um absurdo. É um absurdo. Eu tenho uma única, mas assim, a jurisprudência ainda não te dá esse respaldo em relação a isso. Nosso país. Recentemente eu tive que fazer uma automação, porque eu tenho muitos idosos, eu tenho cadeirante e eu tive que mudar 2 portas, então eu agreguei mais uma facial num determinado perímetro que estava vulnerável, eu acabei colocando e ela fez um puta de um escândalo, né? Faz parte do ser humano, né? Uhum. Muitas vezes ele não entende que aquilo é uma benfeitoria para o patrimônio dele que vai valorizar. Sim. Eu pedi para o advogado só redigir uma carta, porque eu não queria nem assinar, eu faço direto entre o que é necessário, cada um fazendo a sua parte. E eu vou deixar uma porta específica entre as 2 passagens, que é onde eu já tenho, que nós iríamos fechar, para que esse morador possa contribuir e passar, porque ela se recusa. Nesse caso, você como perita condominial, o que você pode me orientar? Eu peito. Nós Eu vamos para o tenho- judiciário, vamos discutir. Eu tenho feito isso. Porque lá em São Paulo, você disse isso para mim, lá em São Paulo já está mais conceituado que é obrigatório. Aqui É obrigatório. Então é assim, eu tento tudo no diálogo, gente. Até se um dia que me pega Ariana, Satanás,
Me pega naquele dia que eu tô mais quentinha, eu peito advogado, pode falar de mim, pode falar, gente. Advogado, eu tenho um engenheiro, adoro um advogado, que as carteiradas que a gente recebe em Exato. condomínio. Então, peito todas, não tô nem aí, eu só pergunto pro advogado assim. Eu nem sento, tá? Quando eu sento assim na mesa, os meus advogados, eu falo pra ele, senta bem longe de mim, que ele fica me cutucando, pra não falar demais, entendeu? Mas 20 e poucos anos não tem nenhuma ação. Hoje, antes Com de fazer a relação a gravação isso. do programa de vocês, o advogado falou, não cite nomes. Eu falei, eu não vou falar. Ah, isso eu A já gente sabe que a aprendi. gente tem que se respaldar, Sim, né? O sim. mercado aqui é muito pequeno, a gente Sim. sabe que muitas vezes as pessoas ouvem até por curiosidade, né? Para agregar valores ou pegar dicas, né? Não, amiga, Mas nós temos muita As dificuldade. pessoas se sentem ofendidas. eles te seguem com mesmo, você. eles te seguem. Eles É. não dão nem uma curtidinha, mas eles tá lá, seguem, tá lá de olho em você. Deixa eu ver o trabalho. Deixa você escorregar pra você ver se ele não apresenta. Não apresente. Falando de. Isso a gente estava falando muito de perímetro, né? Segurança externa para evitar que haja invasão, Invasão. ou haja algum tipo de situação que acabe com a segurança do condomínio. E a segurança interna do condomínio, como é que a gente pode caracterizar a segurança interna? A gente já falou sobre o controle de encomendas, que também é uma questão de segurança. Sim. E questão hoje em dia, e aí eu vou trazer um pouco porque a gente já faz isso, é a questão do livro de ocorrências online, né? Porque hoje você vai fazer uma ocorrência, até para que a síndica profissional, que é o caso de vocês, não tem que ficar indo no condomínio toda hora para ver o livro, ou alguém mandando Com foto do certeza, condomínio para é. que você responda, né? Então hoje a gente tem uma tecnologia que ela permite que o morador faça a sua observação, o livro de ocorrência, dentro do aplicativo, que é o Meu Prédio Plus, muitas vezes ele é white label de nome da administradora, e ali ele pode tirar uma foto e gravar um vídeo. E aí a síndica recebe essa informação e ela vai tendo todo esse controle, e aí ela vai e responde. Então você consegue ter tudo ali documentado, quem escreveu, quando escreveu, com Importante. foto, porque como você falou, as pessoas precisam disso, hoje em dia não é a palavra mais. É. Vocês hoje estão utilizando uma ferramenta semelhante a essa ou esta, e isso tem surtido efeito positivo? Eu tenho os apps, né? Notifiquei uma advogadinha que foi lá no posto do livro escrito, do Passagem do Posto, que reclamaram dela, e ela achou que estaria lá no livro, o amorzinho, você não achou, né? Não achou no livro, porque existe um app para isso, tá? Certas coisas que a gente, né? Lá é passagem de posto, ela não gostou, essa daí bate de frente comigo direto. E esse controle é o que você falou, primeiro porque você puxa por unidade, aí você já sabe quem é o senhor reclamando do condomínio, e também você puxa por assuntos e você combate como síndica. A gente fala, esse assunto está me rendendo alguma coisa, deixa eu ter um olhar mais, né, para aquela determinada situação, e você corrige no meio da situação. Então, para mim, isso é muito comum, eu acho maravilhoso. Tem condomínios que você ainda não consegue implantar pela demanda de idosos. Eu tenho um caso específico que eu tenho ainda o livro de ocorrência só para moradores e a de passagem de posto, que é da portaria, porque eles são obrigados a relatar. Além deles relatarem via grupo, que a gente tem tudo em áudio, quando tem alguma ocorrência de nível gravíssimo, como aconteceu no final de semana, a mordida de um cachorro dentro do condomínio, mordeu um morador. Vai lá pro chat, a gente tem esse registro, porque já cai direto para mim e eu vou tomar as providências. Mas o morador idoso ele não consegue, ele tem dificuldade, ele te pede auxílio. Então você vai para o livro, ele desce para você registrar, mas isso condiz muito com a administradora que você tem. Isso é um ponto crucial. A gente estava até falando sobre isso. Né? Quando você tem um serviço que já está evoluindo no mercado, com a tecnologia, você até consegue se disponibilizar para fazer plantões para auxiliar aquele morador. Isso. Primeira, segunda, você ainda consegue. Mas quando você também tem um serviço arcaico, fica difícil a gestão. Eu gostaria de fazer duas últimas perguntas, uma delas para síndicas e a outra para o Welton, da inspetor. Hoje em dia a gente, além disso, né, fala-se muito de segurança de dados, que também isso tudo vai estar envolvido, Na lei de introdução. que é a LGPD. Isso. Como é que a administradora e os síndicos devem estar preparados para que não sofram ações por conta de uso de imagem, direito de uso de imagem? Hoje a gente fala muito de câmera, né, que a gente está falando agora. Mas a câmera, de repente ela estava num ponto, invadiu ela estava dentro do carro, viveram dentro do carro, enfim. As histórias são N, né? Os vídeos Os vídeos também são pesados muitas vezes. E qual é o cuidado que o síndico, e aí eu quero que vocês compartilhem aqui,
e a administradora tem que ter. Com Você vê, a esse gente tempo. chegou nesse ponto, gente, que a gente tem um vídeo e normalmente a pessoa não está sozinha, aquilo está circulando, saindo, entrando pessoas dentro do elevador. Infelizmente, eu tenho um condomínio assim, que eu tenho uma pessoa especialista que ela borra no rosto da pessoa. Olha, que ponto que a gente tem que contratar um serviço extra para fazer isso. Senão ainda pode levar uma ação penal. Levar uma ação penal. Tô com um assunto desse. Outro recadinho que eu vou mandar. Eu sou cheia do recado. Manda os recados que a gente gosta. Isso. Os recadinhos é o seguinte, você que é advogado, que não é dono da unidade, não adianta ficar passando no WhatsApp, amor. Eu não perco tempo falando com você, falo com o dono da unidade. Aí ele me pediu a imagem, aí você desceu, foi lá na portaria, com a menina da administração, bateu um papinho com ela, te mostrou, você tirou uma foto, divulgou, saiu e tudo quanto é rede. Depois você veio me pedir um vídeo, querido. Mas ficou chato, né? Faz 15 dias que você não teve a imagem ainda. Você vai ter que entrar com açãozinha para pedir, tá bom? É um recadinho que eu mando para você. Porque não é assim, você tem que dizer o motivo porque você está querendo aquele vídeo. E não adianta ficar aqueles motivos fúteis. De preferência, gente, para se resolver de uma vez só, se você sofreu alguma coisa dentro do condomínio, é o delegado que vai te pedir via boletim de ocorrência. Fora isso, a gente vai discutir como que a gente vai entregar. Mas trocando aqui em miúdos, todo cuidado é pouco. Principalmente com criança, cachorro que virou uma febre, idoso. Não que os outros não sejam importantes. Mas assim, eu tive um morador, gente, essa cena é hilária. Ela sai de uma ponta, o carro está estacionado assim, não sei o que ela engatou, acho que o carro era automático, ela, não sei se estava acostumada com o manual, ela fez isso, ó. E bateu o outro carro lá na parede. E o morador está me pedindo a imagem, eu não posso dar. Eu não posso dar, tô morrendo do morador. O advogado falou, não, ele vai ter que ir lá fazer dentro do processo, fazer a solicitação dos dados e pior, a pessoa é inquilina ainda. Então assim, todo cuidado, não dê imagem do condomínio, você pode se prejudicar. Hoje tem algumas pessoas que são legais, que acabam deixando, mas tem aquelas que faz questão e pode sobrar no condomínio. O problema de você ser legal é que pode sobrar para você. Justamente. Sempre. Essa pessoa da administração, ela foi legal e olha o que ele fez. E pior não é nada, pior que é usar uma palavra aqui bonitinha, uma pessoa que quer fazer segurança no bairro, soltou para uma vizinha e falando que eu estava a par, e eu não estou a par de nada. Graças a Deus eu tenho uma imagem muito boa no mercado condominial, que uma subsíndica falou, gente, esquece que essa aí não é a Rose que eu conheço. E aí acabou por terra. Tem um grupo de mulheres lá, acabou por terra. Mas se pega um síndico que você não conhece muito, alguma coisa assim, aí você já fica com o seu nome na lama. A gente deixa uma orientação, né, para eles terem cuidado, porque a lei hoje está muito em vigor e as pessoas têm usado muita maldade. Justamente eu peço para que o pessoal faça a solicitação por escrito ou por e-mail ou no próprio livro de ocorrência do morador. Eu faço o levantamento das imagens, eu não tenho uma empresa que faça, sou eu mesma quem faço, principalmente desse prédio de alto padrão. Eu armazeno isso com cuidado, onde essa condição tenho eu e um conselho fiscal que ele tem acesso junto comigo. Isso foi determinado em assembleia, eu tenho isso aprovado em assembleia, e quando vem o pedido judicial eu faço a liberação da imagem, porque também a gente perde essas imagens. Sim. Então eu sempre oriento, Você tem que eu guardar. a ocorrência, também peço tempo hábil. Isso. Não adianta acontecer hoje, dia 5, 6, me pedir isso dia 36 do mês que vem. Não vai acontecer, não vai rolar. Não vai ter mais. Então não vai ter imagem. Então tem que tomar muito cuidado. Exceto quando você tem uma ocorrência do lado externo, como já aconteceu. Furtos, roubos, que às vezes vem alguém, acabaram de roubar minha moto. Essa imagem eu libero. Porque eu não estou vinculando ninguém que está dentro do condomínio que vai me trazer um processo. Já aconteceu algumas vezes, de você ver que muitas vezes é andarilhas, muitas vezes é humilhante. Essa imagem, Eu libero mesmo, também. eu peço para ele Com fazer, termo, né? com um termo, faz um termozinho Eu faço um para termo mim, também, eu te libero libero. as imagens para você fazer o boletim de ocorrência e correr atrás do prejuízo. Muito bom perceber que vocês duas, uma em São Paulo e outra em Santos, estão bem atualizadas porque as respostas são bem equivalentes, né? Embora as realidades sejam um pouco diferentes, por alguns motivos vocês estão bem atualizadas e Tem vale que aqui estar, como Não tem Como que dica, ser. né? Esse é Dica o para os nossos processo, colegas. né? Vou aproveitar esse gancho Sim. dele, desculpa, eu vou te fazer uma pergunta. Como corre isso dentro hoje da central de monitoramento? Quando vem esses pedidos que até o síndico muitas vezes exige de vocês que vocês façam a liberação. Então, para síndico a gente entrega a imagem. Aí o que ele vai fazer com a imagem? Mas vocês têm algum termo de confidencialidade para isso? Mais uma assessoria, gente. Sim. Não. É importante. Com o síndico, sim. Assumiu, ele tem
um documento onde ele Pode assina, passar. a gente Eu já não... tive uma empresa que Sim, liberou é. para morador. Não, de Cara, forma alguma. ó, De ele forma morreu alguma. dentro Por do que eu te falo condomínio. desse termo? Eu já tive um caso com uma empresa do porte de vocês, que foi o síndico solicitou, a empresa, ele é o dono do contrato, eu tenho que liberar as imagens do cara. Vazou essas imagens de um casal tendo o ato sexual, essa imagem vazou num grupo inclusive particular, e aí quem falou? Foi alguém da empresa que liberou. Ele nunca assumiu a responsabilidade, mesmo ele sendo síndico, porque ele fez um ato errado. Nós sabíamos que ele como síndico tinha vazado. Então eu deixo mais aí uma expertise para vocês, Sim. façam termos de confidencialidade. Assim como muitas vezes a administradora, se eu pedir para pagar com recibo, F. Santos, vou usar o nome deles, ele não paga. Adriana, faz uma declaração para mim que você está me solicitando isso. Eu já não peço porque não é da minha índole no mercado, mas a gente tem que ter esse respaldo. Não, a gente pede formalmente, ele tem que passar e-mail, tem que, porque senão a gente não libera. Para morador, em hipótese alguma. Já aconteceu, assim, E o escândalo, né? é um escândalo, né? Apesar de eu ser santista, mas em Santos isso, quem paga sou eu, o Sim. síndico não é ninguém, a gente ouve umas coisas Com assim. certeza, a gente As não meninas quer da nada. central, enfim, já teve casos de eu ter que dar uma dura no síndico. Olha, o morador, a menina pode acionar, porque isso é, né? Ela tá ouvindo um monte de abobrinha. Poderia perguntar. Diga. Quais são as novidades que estão por vir aí no mercado na questão de tecnologia para segurança em condomínio? Então, a gente está lá estudando a IA de forma assim absurda, né? Porque vai ajudar bastante, vai agilizar bastante, né? Por exemplo, hoje a gente cobre o perímetro todo ou com sensor ou com cerca, e isso no futuro a própria câmera vai fazer, né? Já faz, Sim. só que a gente tem que estudar bastante isso. Isso vai ser um diferencial bem legal. Legal. Inclusive nós, como empresa de software, para os nossos clientes, nós já estamos implementando, semana passada liberamos a nossa inteligência artificial primeiro para as administradoras começarem a usar. Sensacional. E a gente já tem a ideia de começar aos poucos e aperfeiçoando e liberar também para síndicos no futuro. Mas isso envolve muitas questões, envolve custos, envolve muitas questões, então que a gente precisa ir com calma para poder entender até onde que vale a pena. Mas nós estamos atualizados assim como a inspetor. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês três. Foi muito importante esse novo início, né, nessa nova temporada nossa. Contem sempre com a gente, assim como eu sei que podemos contar com vocês. Nossas portas estão sempre abertas. Muito obrigado a todos que estiveram conosco em mais um episódio do WOcast.